Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Cannabis, aliado ou inimigo da saúde mental? Frequentemente reflito, baseado primeiramente no que observo em consulta, sobre o impacto que o uso de cannabis tem na saúde mental de alguns dos meus pacientes, sobretudo pacientes jovens. E o panorama não é de todo animador. Instalou-se uma ideia permissiva em relação ao consumo desta substância, mas os riscos são evidentes. O consumo de cannabis, especialmente o seu uso frequente e de variedades com alto teor de THC, o chamado tetrahidrocannabinol, está associado a um aumento do risco de várias doenças mentais, incluindo perturbação psicótica, perturbações de ansiedade e perturbação depressiva. A força dessa associação depende de fatores como a idade de início do consumo, a frequência, a potência do THC, a predisposição genética e vulnerabilidades psicológicas. As evidências gerais dos riscos da cannabis para a saúde mental são as seguintes. Em relação à psicose e esquizofrenia, o consumo de cannabis, especialmente em adolescentes e jovens adultos, está fortemente associado ao desenvolvimento de psicose e esquizofrenia. Estudos com robustez metodológica mostram que o risco é maior em utilizadores frequentes e quando a cannabis usada possui um alto teor de THC. A relação parece ser dependente da dose e indivíduos com predisposição genética, por exemplo, certas variantes genéticas ou histórico familiar de psicose, têm risco ainda mais elevado. Em relação às perturbações de ansiedade, o uso crónico de cannabis pode aumentar o risco de perturbação de ansiedade, especialmente em indivíduos propensos. Embora alguns utilizadores relatem alívio temporário da ansiedade com o uso de cannabis, devido sobretudo a um outro composto, o chamado CBDO, cannabidiol, que tem efeitos relaxantes, o uso prolongado e de alta potência pode exacerbar os sintomas de ansiedade. Um estudo recente, publicado na revista científica Drug and Alcohol Dependence, encontrou que o uso frequente de cannabis estava associado a um risco 2,5 vezes maior de desenvolvimento de perturbação de ansiedade generalizada em jovens adultos. Em relação ao risco de depressão, a relação entre cannabis e depressão é mais complexa e menos consistente do que com a psicose e as perturbações de ansiedade, mas há evidências de que o uso crónico, especialmente em adolescentes, pode aumentar o risco de sintomas depressivos. Um estudo longitudinal publicado na revista científica da Associação Médica Americana, em 2020, encontrou que adolescentes que usavam cannabis regularmente tinham maior probabilidade de desenvolver depressão na idade adulta. No entanto, a causalidade é difícil de estabelecer, pois a depressão também pode levar ao uso de cannabis como automedicação. Em relação à perturbação de uso de substâncias, o consumo de cannabis pode levar ao desenvolvimento de perturbação por uso de cannabis, nomeadamente dependência e abstinência. Essas perturbações podem coexistir com outras condições mentais, aumentando a complexidade do quadro clínico. Um estudo publicado na revista Addiction, em 2021, estimou que cerca de 10 a 20% dos utilizadores regulares de cannabis desenvolvem dependência, e a abstinência pode exacerbar sintomas de ansiedade e irritabilidade. Em relação a outras perturbações psicológicas, o uso de cannabis também está associado a transtornos como amnésia induzida por cannabis, déficits cognitivos que podem agravar condições mentais subjacentes. Está descrito também a chamada síndrome amotivacional, um estado geral de apatia, de falta de motivação, de redução da produtividade, dificuldade de concentração, memória e planeamento. Em indivíduos vulneráveis, o uso de cannabis pode precipitar a doença bipolar, especialmente episódios maníacos, embora a evidência seja menos robusta. É certo que existem também benefícios potenciais do uso de cannabis para fins medicinais, nomeadamente na gestão da dor crónica, no controle da náusea e vômitos em doentes oncológicos, na redução da espasticidade na esclerose múltipla, na melhoria do sono, no alívio de sintomas de ansiedade e depressão, na estimulação do apetite, no tratamento da epilepsia e como neuroprotetor e anti-inflamatório. Mas em jeito de conclusão,
o uso de cannabis aumenta inequivocamente o risco de várias perturbações mentais, com evidências mais fortes para as perturbações psicóticas e associações moderadas para a ansiedade, depressão e perturbações por uso de substâncias. A magnitude do risco depende de fatores individuais e do padrão de consumo. Apesar da cannabis poder oferecer certos benefícios significativos para várias condições clínicas que descrevi há pouco, o seu uso deve ser muito criterioso e orientado forçosamente por profissionais de saúde, devido à complexidade das interações entre os compostos, a variabilidade individual e os possíveis efeitos adversos. Portanto, embora não negando os potenciais benefícios da cannabis em determinados pacientes, considero que, em geral, os riscos para a saúde mental superam esses potenciais benefícios. Obrigado por ouvir o episódio 38 de O Teu Psicólogo. Ouça e apoie o podcast subscrevendo gratuitamente em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.